Opa, e aí pessoal? Hoje nós estamos de volta aqui na caminhonete e estou com a presença ilustre aqui do Dr. Bruno Rodrigues. O Bruno é advogado, tributarista, especialista em direito societário, é isso? É isso aí, também. Também. E o Bruno ajuda muito nos nossos programas, nos nossos projetos, a estruturação das PJs, das chamadas holdings familiares para as famílias do agro que a gente atende. Então nós vamos aproveitar essa nossa viagem e contar um pouquinho disso para você. Ô Bruno, conta por que uma holding, uma PJ pode ajudar demais uma família do agronegócio, quem tem terras aí. Conta pra gente aí. Vamos lá, Daniel. Então, virou assunto do momento aí, né? A criação das holdings, alguns chamando aí de holding rural, outros holding patrimonial. Eu particularmente gosto de chamar de gestora de bens ou administradora de bens imóveis. Quais são as vantagens, né? Primeiro que é uma pessoa jurídica que ela tem como principal objetivo justamente a administração desses bens, gerir esses bens. Nós estamos falando aí de patrimônios, né, com valores elevados, não são valores insignificantes. Então, essa gestora tem o escopo aí de proteger esse patrimônio, de ajudar na gestão, evitar a dilapidação, que é um problema frequente que a gente tem escutado, né, de algumas famílias, brigas que podem surgir entre os irmãos. E dá pau, hein, vixe. Quer ver? Até para deixar bem claro, né? Quando a gente divide uma empresa qualquer e uma empresa rural também, uma fazenda, primeiro a gente tem a família, depois a gente tem o patrimônio e depois a gente tem a gestão. Nesse ambiente da holding a gente está tratando de cuidar do patrimônio, né, Bruno? Então tem toda essa questão de por que envolvendo a blindagem, evitar conflitos e criar talvez uma previsibilidade do que vem para frente. Então nós estamos falando das fazendas quase todas que estão em nome de pessoas físicas historicamente e transfere para uma PJ, né? Então esses benefícios aí de blindagem patrimonial ficou bem entendido, mas acho que você podia contar um pouco mais aí na prática como é que isso funciona. Você pega a sua fazenda, joga para uma pessoa jurídica, que benefício fiscal tem nisso? Como é que é isso? No primeiro momento, Daniel, o benefício maior, sem dúvida alguma, é o sucessório. Hoje, né, alguns estados já têm aumentado bastante a alíquota de ITCMD. O próprio Mato Grosso, né, que vinha aí com uma alíquota pequena, não fiscalizava tanto. O ano passado, o ano retrasado, se não me engano, aumentou a alíquota aí, pode chegar até 8% já. Então, 8% do valor do ativo imobiliário. Do ativo, e detalhe, né? Quando a gente fala do ativo, não pense que é aquele valor que o cara está declarando no ITR, ou aquele valor que está lá no imposto de renda, nada disso. A mercado. Então se você tem em propriedades rurais ativos que estejam valendo em torno de 50 milhões, nós estamos falando de 8%, 5 vezes 8, 40. Estamos falando que no momento da transição a pessoa vai ter que pagar 4 milhões para passar dos pais para os filhos, por Exatamente. exemplo. 4 milhões de reais, não tem para onde sair. Exatamente. Eu vou dar um exemplo para você. Você deve se lembrar desse caso, daquela família de Mato Grosso que nos procurou o ano passado, né? Janeiro do ano passado, se eu não me engano. Eu, inclusive, estava até viajando, estava na praia de férias com a família. Você também, né? Estava de férias com a família. E o pai tinha adoecido, né? Tinha piorado um pouquinho a saúde dele, e eles queriam constituir holding. O patrimônio na época deles estava avaliado em mais ou menos uns 80 milhões, 60, 80 milhões. Eles não soube precisar muito bem, mas conseguimos constituir a holding. E era um imóvel, detalhe, um imóvel adquirido há muitos anos pelo pai. Então estava por um valor muito baixo no imposto de renda deles. E a gente conseguiu, eles já tinham, né, o que ajudou bastante, né, que eles já tinham lá uma empresa que nunca, na verdade, não tinha funcionado. Eles abriram porque eles tinham silos lá na fazenda, e o objetivo era trabalhar com aquele silo, né, na secagem de... Tinha uma empresa aberta já, isso agilizou. Agilizou, e a gente conseguiu colocar todos os imóveis da pessoa jurídica. Concluído toda a transferência, né, lá no cartório, enfim, todo o procedimento junto lá na junta comercial, enfim. Aí, depois de uns 2, 3 meses depois de concluída a operação, o pai veio a óbito. E como a gente já estava ali no trabalho, ele também nos pediu para auxiliá-lo no inventário. A gente deu todo esse auxílio, de longe até,
mais cuidando, verificando documentação. Na hora de pagar ITCMD, a gente fez a declaração para o estado de Mato Grosso. E para nossa surpresa, como eles eram em 5 irmãos, e o valor das cotas, 50% ficou com a mãe, né, das cotas, e o valor restante, que dividiu entre os irmãos, ficou até abaixo do limite de isenção do ITCMD em Mato Grosso. E para nossa surpresa, eles não pagaram nada. Parece até uma brincadeira, mas iam pagar aí 60 milhões, eles iam pagar... Metade 60, 30, 3 vezes 8, 24, 2 milhões e meio até talvez de imposto. 2 milhões e meio de imposto, pagou pagaram zero. Incrível. Zero. Então, para vocês verem, e a gente sempre bate nisso, né? Os assuntos que vão além da operação na fazenda, né? E esse caso de estruturação de holding é um caso que a gente tem feito muito no escritório. E é interessante esclarecer, por isso que a gente está jogando bastante essa conversa, aproveitando o Bruno aqui, que você, quantos anos, né, no seu tamanho do seu negócio, mas se tem um negócio médio, você demora alguns anos para ter um lucro de 2 milhões e meio, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu, dentro da lei, com ferramentas que você tem que enfrentar esse assunto, fazer com que o custo fosse zero no momento da transferência. Então, foi um fato muito interessante que a gente vê. Mato Grosso 8%, São Paulo ainda é 4%. E tem, se você procurar na internet aí, né, a gente está caminhando para esse Brasil aí de buscar cada vez mais precisar de dinheiro, previdência quebrando e não sei o que mais. E tem gente falando que esse limite de 8% pode ir até 25%. Então, pensa se você tiver que em algum momento transferir 25% do seu patrimônio no momento da transição. Então é um absurdo, né, realmente, mas não achem que isso não é impossível também, né? Daniel, e tem um detalhe também, né, importante aí, que a gente acaba não levando tanto em consideração no planejamento, mas é de suma importância até a facilidade de se fazer esse inventário. Você imagina, você com N imóveis, né, todos eles lá com alguma garantia, algum gravame por cima, que é comum no ambiente agro, né, buscar recurso financeiro e oferecer os imóveis em garantia, e de uma hora para outra esse patriarca ou a matriarca vem a óbito, né? Imagina você conseguir certidão atualizada de todos esses imóveis, verificar se os ITRs estão todos ok, se tem certidão da receita desses ITRs, enfim, uma tantada de documentos que... Aí quando você consegue toda a documentação, tá para fechar inventário, uma certidão passou do prazo, o cartório vai pedir novamente aquela certidão. Então é uma coisa que não caminha. E se você tiver tudo estruturado dentro de uma pessoa jurídica, como você vai transferir cotas, você não precisa de certidão, você não precisa de nada disso. É o contrato social, um balanço patrimonial bem feito da empresa, para você comprovar o patrimônio líquido dela. É super rápido. Só. E aí vai servir para todas as próximas gerações que vierem acontecer, direto, nunca mais vai precisar fazer isso. Você vê, até tem um caso recente de um amigo que ele tem fazendas em 5 estados, e a mãe dele e os pais perto de 90 anos, falou: Daniel, se tiver falecimento da família vai complicar, não sei o que. Resumindo, a mãe dele faleceu, e agora ele está tendo que fazer todo esse trabalho em 5 estados distintos para cada uma das matrículas, que se já tivesse destacado através de uma pessoa jurídica, já seria natural, só transferência de cotas e pronto, acabou. E esse exemplo seu é legal, até para avançar um pouquinho mais, porque quando você também fala em imóveis em estados diferentes, o ITCMD, ele é recolhido em cada estado de situação do imóvel. Então, se são 5 imóveis em 5 estados diferentes, ele vai ter que recolher ITCMD para 5 estados diferentes. E se você tem a PJ em São Paulo, por exemplo... Você concentra o ITCMD só no estado de São Paulo. Tá. E baixa muito porque o valor também passa a ser sobre o valor das cotas da empresa. Esse é um ponto legal para você explicar rápido. Esse é um ponto legal, Daniel, porque quando a gente integraliza os imóveis na pessoa jurídica, a gente sempre transfere esses imóveis pelo valor histórico, o valor que ele foi adquirido, né, pelo patriarca ou a matriarca. Isso, existe uma autorização na legislação do imposto de renda que autoriza essa transferência. E faz até sentido você transferir pelo valor histórico, porque se você transferir por um valor superior ao histórico, você acaba tendo que pagar ganho de capital sobre esse imóvel, enfim. Então, você transfere por esse valor. Obviamente que esse valor vai virar cotas. Ele virando cotas,
é sobre esse valor que você vai calcular o ITCMD depois. Não é sobre o valor de mercado dos imóveis que estão dentro da pessoa jurídica. Perfeito. Voltando para aquele caso do Mato Grosso, por exemplo, aqueles 60 milhões de ativos, se lá no histórico do imposto de renda tivesse por 5 milhões, seria uma empresa com cotas de 5 milhões e o imposto incidiria sobre a base dos 5 milhões, não mais dos 60. Perfeitamente, é isso mesmo, Daniel. Então você vê que a vantagem, a redução do ITCMD mesmo se tiver que pagar o imposto, vai pagar 10 vezes menos, 20 vezes menos. Eu tô para dizer que até mais. Vou dar um outro exemplo para você de uma outra família com imóveis em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Um patrimônio considerável, bem considerável, eu diria. E também foi feita a estruturação da holding num primeiro momento visando apenas a sucessão. O valor e também imóveis adquiridos há bastante tempo. O valor do ITCMD, eu diria que foi 20 vezes menor que eles pagaram, fazendo a doação em vida para os filhos. Bom, eu acho que é isso. Esse papo reto aqui, nós estamos falando faz uns 11 ou 12 minutos aqui já, Bruno. Então, vale o alerta, fica muito claro esses exemplos que a gente deu, que para você, no seu negócio rural, demorou se você ainda não está olhando para entender esse ambiente jurídico e a estruturação do seu negócio através de uma PJ. Claro que tem as exceções, mas faz sentido, eu costumo falar do que bate no escritório aqui, 9 de cada 10 situações faz sentido levar as terras para uma PJ. Então, por enquanto é isso aí, valeu Bruno, e nós vamos contar mais alguma história aí em breve desse assunto. Valeu turma, até a próxima, vamos tocar a estrada.